Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Inscreva-se em nosso canal, dá um like, compartilha e toca o sininho para ser avisado sempre das nossas novidades aqui no programa Visão Espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua com a sua série de entrevistas com o Dr. Paulo César Frutuoso, médico da cidade do Rio, trabalha na cidade do Rio de Janeiro, mestre e doutor, cirurgião, trabalhador da causa espírita, 7 livros escritos, membro da AME, membro da Associação Médica de Escritores. Dr. Paulo César Frutuoso continua conosco e hoje nós vamos conversar sobre o seu novo livro, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. Seja bem-vindo, Dr. Paulo César. Boa noite, grandes amigos, imortais amigos. Mais uma vez, declaro a honra, o prazer, a alegria de estarmos reunidos num terceiro encontro. À sua disposição, meu grande amigo Zola. Doutor Paulo, no nosso último programa, o senhor começou a fazer uma explicação importantíssima, sobre o câncer, como isto se estrutura. O seu livro, ele aborda os aspectos históricos, científicos e espiritualistas. No aspecto histórico, se o senhor puder fazer uma narrativa para nós da proposta do livro, no aspecto histórico, no aspecto científico e no aspecto espiritualista, uma vez que essa doença, ela tem e o senhor como cirurgião, inclusive especialista nesta patologia e as suas consequências, pode nos elucidar muito, pode nos esclarecer e trazer valiosas informações. Doutor Paulo. Bem, nós fomos pesquisar a doença há 4.000 anos antes de Cristo. Muitas outras doenças poderiam ser confundidas com câncer, como a tuberculose, como a lepra, mas hoje, com o conhecimento científico que nós temos, algumas múmias, não somente no Egito, mas também em outras regiões, claramente demonstraram que a causa do óbito daqueles seres humanos foi em decorrência do câncer. Por que o câncer tem como símbolo o caranguejo? Porque os antigos perceberam que a disseminação, por exemplo, no câncer da mama, formavam estruturas, disseminações, prolongamentos que se assemelhavam às patas do caranguejo. Por isso, o caranguejo é o símbolo do câncer. E a situação hoje do tratamento dessa doença é completamente diferente daquela que eu encontrei há 45 anos atrás. Nós realizamos, por exemplo, no câncer da mama, uma cirurgia que era do século XIX, a mastectomia do tipo Halsted, em que nós removíamos a mama, removíamos a musculatura anterior do tórax, o grande e o pequeno peitoral, e fazíamos a remoção de todos os linfonodos, os gânglios linfáticos da axila. Zola, mais de 50% das pacientes não apresentava nenhum dos gânglios axilares comprometido pela doença. E nós fazemos um estrago aí grande, porque a remoção completa dos linfonodos da axila pode levar a um edema braquial que não tem retrocesso, ele não consegue recuperar o edema braquial. A situação hoje é completamente diferente. Eu vou me situar no câncer da mama, eu sou mastologista, e é a patologia que eu mais operei ao longo desses 45 anos. Milhares de pacientes operados. Hoje, você fazer o diagnóstico do câncer da mama com as mãos é uma vergonha. Todo câncer começa em uma única célula. Nós temos, no mínimo, 50 trilhões de células. Da 1, da 2, da 4, da 8, da 16, vai crescendo o tumor,
para que se torne um nódulo palpável na mama, essa doença pode estar evoluindo entre 5 a 8 anos. Então, toda mulher hoje, a partir dos 40 anos, tem que fazer uma mamografia. Eu chamo mastografia, porque eu sou mastologista, não sou mamologista. Uma mastografia todo ano. E nós estamos detectando a doença nas suas fases iniciais. Outra questão bastante assim tranquilizante é que muitos dos pacientes, quando eu comecei há 45 anos atrás, eram considerados como fora de possibilidade terapêutica, estão sendo colocados com possibilidade terapêutica e cura pela evolução da oncologia clínica, tanto através dos medicamentos chamados quimioterápicos, como também pela recente imunoterapia, em que se coloca o sistema imunológico do paciente em condições de aniquilar, de eliminar a doença. Então, as perspectivas são animadoras. Estamos cada vez mais nos aproximando da solução dessa doença. O Paulo Niemeyer, o maior neurocirurgião do país, meu colega de turma, ele deu uma entrevista há pouco tempo no Globo, dizendo que, pela sua perspectiva, em um século não se operará mais a doença chamada câncer. Eu me arriscaria a colocar um número menor de anos, menos do que 100 anos. Tamanha é a velocidade da evolução da nossa ciência e da nossa tecnologia. A ciência tem aproximadamente 5 séculos de existência. A evolução da ciência e da tecnologia no século XX e no século XXI está sendo mais rápida do que toda a história. Então, nós estamos, a cada dia, tendo novidades e nos aproximando realmente da solução dessa doença e de outras. Evidentemente, isto estará relacionado com o merecimento da humanidade que encarna no planeta Terra. Doutor Paulo, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender isso agora, sobre esse aspecto e olhando para a questão do câncer. Porque o senhor falou algo agora, assim, uma célula, quando você detecta, no caso da mastologia, né, o volume histórico, mas como que isso começa? Qual é a raiz? Se você tem, no mínimo, 50 trilhões de células, você tem 50 trilhões de possibilidade de ter câncer. Porém, a doença acomete aproximadamente 40% da humanidade. Por que não 100%? São 50 trilhões de possibilidades. A doença começa em uma única célula. Porque não é qualquer célula que se transforma numa célula maligna. A célula que mais propensão tem a se transformar são as chamadas células tronco adultas. Todo órgão e todo tecido tem célula tronco. Algumas células tronco de um tecido ou de um órgão podem corresponder a 25 mil células que não são tronco. O que uma célula tronco adulta teria que as outras não têm? Longevidade, longo tempo de vida. Se você tem longo tempo de vida, ou essa célula tem, ela tem tempo para acumular um conjunto de mutações que levem à transformação maligna de uma célula normal. Segundo fator, alta tendência à divisão celular. Em biologia nós chamamos de mitose. Então tem um alto poder mitótico, de divisão celular, certo? Então, aí está porque a probabilidade de 40% da humanidade, não de 100%. Eu costumo comparar, quando dou aula para os meus alunos, sobre biologia molecular do câncer, que o câncer pode ser comparado a uma trípode. A trípode é um banco com 3 pernas. Se você tem 2, o banco cai. Se você tem uma, o banco cai. Se não tem nenhuma, não existe banco. Qual seria o primeiro banco de sustentação para o aparecimento de uma célula cancerosa? Um gene que, quando funciona normalmente, é denominado proto-oncogene, que é um grande estimulante ao crescimento e à divisão das células. Os proto-oncogenes têm uma grande atividade na vida embrionária. Lembrem que a velocidade de crescimento de um feto pode lembrar a velocidade de um crescimento de um tumor. Enquanto o proto-oncogene está funcionando normalmente, ele é chamado proto-oncogene. Se sofrer uma mutação e começar a trabalhar errado, ele é chamado de oncogene.
Aí está o primeiro pé do nosso banco. Segundo pé, à medida que nós vamos crescendo como seres humanos, um outro grupo de genes entra em jogo, chamado genes repressores. Pode até colocar uma outra palavra, gene repressor tumoral. Então, eu tenho um câncer em uma das minhas células, um oncogene ativado e um gene repressor desativado. Porque, senão, esse gene repressor vai impedir que o oncogene funcione erradamente, estimulando o crescimento e a divisão da célula. Então, estamos com 2 pés no nosso banco. Falta um terceiro, o sistema imunológico. Todos nós temos células cancerosas circulantes. Por que não somos cancerosos? Porque o nosso sistema imunológico as detecta e as elimina. Então, o terceiro pé do banco é uma depressão do sistema imunológico. Bem, o problema é que o sistema imunológico é sensível até ao próprio pensamento. E se eu me aprofundar mais, daí o nome do livro, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, esse sistema imunológico ele pode ser também sensível ao meu comportamento equivocado contra o meu semelhante e contra a minha ou a natureza do planeta que eu habito. Aí está formada a trípode, as 3 bases de sustentação de uma célula cancerosa. Agora, em termos de surgimento, nós podemos analisar de 2 formas diferentes. Primeiro, as causas materiais que levam à transformação maligna. Todos nós sabemos, o tabagismo é uma das principais. É a principal causa evitável do câncer da civilização moderna. O tabaco queimado tem uma das mais poderosas partículas cancerígenas químicas que a ciência conhece, o 3,4-benzoquireno. Eu estava operando há pouco tempo com o Leonardo Rangel, que é o cirurgião de cabeça e pescoço que eu citei, acho que no primeiro programa. Eu indaguei para ele, Leonardo, se nós eliminássemos o tabagismo da terra, quantos tumores malignos da cabeça e do pescoço nós eliminaríamos? Porque o tabagismo está ligado ao câncer da boca, ao câncer da língua, ao câncer da laringe. Resposta, 40%. E se nós eliminássemos o tabagismo da face da terra, qual seria o percentual de eliminação do câncer de pulmão? O câncer de pulmão, resposta, mais de 90%. Então, o tabagista, ele pode ser considerado um suicida em potencial. Porque aquilo está escrito no cigarro, está mostrando o que causa. Então, se eu pego um vidro de chumbinho, um veneno, e tomo, eu estou me suicidando. Se eu estou vendo aquele maço de cigarro com as causas das doenças graves que ele causa e faço uso daquele hábito, eu estou me lançando na direção da doença. Somos um planeta extremamente materialista. Provas e expiações. Daí a motivação de nós ingerirmos a quantidade imensa de carne. Somos materialistas. Não é? Agora, você pensando bem, o amor de Deus não é diferente em relação a nós e em relação aos animais. Então, até onde eu entendo, na hora que eu como um animal, eu estou comendo meu irmão. Então, eu vou comer o meu irmão. No futuro, isso tenderá a decrescer cada vez mais. E há uma frase do André Luiz que eu nunca esqueço. Dia virá, em que o estábulo será tão sagrado quanto o lar. Eu duvido que algum de nós que estejamos aqui reunidos hoje tenha coragem de entrar no matadouro. Duvido. A carne vermelha tem uma proteína, tem uma partícula chamada radical livre de oxigênio. Esse radical livre de oxigênio tem uma evolução, um tempo de vida extremamente curto, mas suficiente para lesar a molécula de ADN. Então, estou citando 2 causas: o tabagismo e a ingestão de carne vermelha em grande quantidade. Terceiro, indivíduo de pele muito clara pode se sujeitar à transformação maligna de células da pele, em decorrência da radiação ultravioleta do tipo beta. Lembrando que estamos agredindo a natureza do nosso planeta, diminuindo a nossa camada de ozônio. Certo? Lei de ação e reação. Tenhamos cuidado. Outra causa dentro dessas causas materiais, a obesidade também é um fator importante. Mas, aí o meu livro fala
Existem as causas extrafísicas, existem as causas extramateriais, existem as causas espirituais. Certa vez eu estava com um paciente que foi levado a uma reunião pública e estava sendo tratado pelo Frederic. Esse paciente estava com uma doença chamada melanoma. É um tumor maligno que acomete as células que produzem a melanina da nossa pele. Era um indivíduo de pele muito clara e estava com o corpo salpicado de nodulações negras, que é o melanoma. O corpo coberto de pelotões negros, melanomatosos. E aí o Frederic, eu indaguei o Frederic, o que aconteceu em vidas passadas com esse irmão? Ele se voltou no meu ouvido, falou baixo, para que só eu ouvisse. Vilipendiou de leprosos. Maltratou leprosos. Bom, então aqui está, mais uma vez, as razões extrafísicas das doenças como o câncer. O Zola, certa vez, um professor meu, professor Alberto Lima de Moraes Coutinho, Por gentileza. professor Alberto Lima de Moraes Coutinho, para da mastologia. Paulo César, por favor, me esclareça aqui uma dúvida que eu tenho. Você prega que nós temos um espírito imortal, sim? Sim. Que já veio aqui muitas vezes e continuar vindo muitas vezes. Sim, professor. E você está me dizendo que determinadas doenças, como os tumores malignos, o câncer, ele é um aspirador, um corretivo do espírito imortal, certo? Certo, professor. Bom, o corpo físico, ele é temporário e o espírito é imortal. Paulo César, então por que você opera os seus pacientes? Por que você tira o câncer dos seus pacientes se ele está limpando o espírito? Bom, felizmente eu já tinha algum embasamento, né, de conhecimento dentro da nossa doutrina para responder uma pergunta dessa praticidade. Professor, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de alguém. Então, eu, como médico, tenho que fazer tudo o que tiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque Deus atua nas criaturas através das criaturas. Bem, impurezas. E vejo a complexidade do assunto, mais uma vez, lembrando que isso tudo será estudo no futuro de uma série de doenças, não somente ao câncer. Então, eu posso adquirir merecimento, mesmo numa dúvida física, para conseguir controlar a doença? Posso sim. Dependendo, o amor, ele elimina uma série de pecados, não é isso? As palavras de Jesus estão muito claras. Então, essa é a doença que nós estamos aí discutindo aqui no nosso encontro de hoje e no livro que eu coloco, né? Aspectos históricos, científicos e espiritualistas. Hoje, quando eu opero um paciente com câncer, primeiro, eu faço um escrutínio de todo o corpo para saber se a doença não tem metástase. Se a doença não tem metástase, eu vou fazer uma cirurgia mais ou menos extensa. Passam-se meses ou passam-se anos e as metástases eclodem. Qual é a interpretação que eu tenho hoje? Duas. Primeiro, essas metástases estavam presentes quando eu operei o paciente. Por que eu as não detectei? Porque a nossa tecnologia não está suficientemente sensível para detectar metástases ultramicroscópicas. Mas eu tenho uma segunda vertente de raciocínio, a vertente espiritualista. As impurezas podem continuar procurando válvulas de escape. E como o tumor primário foi removido pelo cirurgião, as válvulas de escape podem ser as metástases. Repito exaustivamente, tudo isso será compreendido pelos médicos do futuro. Doutor Paulo, o senhor disse que no lar que o senhor trabalha, no Rio, né, no lar Frei Luiz, o senhor acompanhou inúmeras interferências e socorristas, né? Sim. Do médium do espírito que o senhor acabou de citar. Frederic von Stein.
E lá o senhor acompanhou que os tratamentos eram muitos destinados a pacientes com câncer. O que o Frederic falava sobre este assunto? Zola, você não imagina. Eu posso escrever 200, 300 livros. Eu acho que eu não vou esgotar o assunto. E eu fico vendo que essa juventude, esses jovens médicos, eles teriam ido muito mais longe do que eu, porque são mais inteligentes. Tem uma evolução da sua inteligência mais rápida do que a minha, do que a nossa, porque estão criados dentro de um videogame, dentro de uma internet. Então, a evolução deles é mais rápida do que a minha. Aonde teriam ido se vissem o que eu vi? Se vissem o que eu vi? Olha, cansei de ver as chamadas cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites do corpo físico do paciente. Se ultrapassam os limites do corpo físico, alcançam os limites extrafísicos, ou seja, alcançam os limites perispirituais ou campos morfogenéticos que permeiam o espírito. Com sangramento, com extração de peças cirúrgicas. Nunca vi a utilização de qualquer instrumento metálico, nunca vi tesoura, bisturi, agulha, alfinete, grampo, nunca vi nada disso. Se visse, não me sentiria bem, me afastaria, porque eu sou cirurgião, como é que eu vou me sentir bem vendo instrumentos metálicos serem utilizados sem esterilização? O que eu vi era a utilização das mãos pelas entidades encarnadas dos médios ou materializadas. Frederic, por favor, você tem visão microscópica e ultramicroscópica. Por que essa abundância de sangramento? Por que tem que ter sangramento nas cirurgias hiperfísicas que você realiza? Você não poderia pulpar os vasos sanguíneos, os capilares? Poderia. Então, por que o sangramento, Frederic? Para que aumente a fé do paciente e a sua. Bem, uma das maiores, assim, experiências que eu passei, aterradora, e não sozinho, estavam 4 colegas médicos comigo, 4, éramos 5 médicos. Eu tinha um professor que não acreditava em nada. Eu era o primeiro assistente dele e me ensinou tudo o que sabia de cirurgia oncológica. E desenvolveu uma insuficiência mitral. A válvula mitral dele, o sangue, o coração se contrai, empurra o sangue para frente. A válvula mitral se abre, depois se fecha. Como ela se fecha, o sangue não volta. A válvula mitral dele estava insuficiente. Então, quando o sangue era bombeado, ela abria, e quando fechava, não fechava totalmente. Então, tinha refluxo do sangue. Onde é que o sangue vai se acumular, tendo esse refluxo? No pulmão. Então, desenvolve um processo denominado asma cardíaca. Não estava conseguindo quase operar, eu estava realizando as cirurgias para ele. E aí me encorajei. Professor, eu sei que o senhor não acredita em nada, ninguém vai querer que o senhor acredite, ninguém vai te cobrar nada. Será que o senhor não gostaria de uma reunião dessas comigo? O senhor já está pensando em ir para o Instituto do Coração colocar uma válvula artificial? Aceitou o convite. Foi uma das maiores experiências da minha vida. Eu tive muitas, mas essa eu nunca mais vou esquecer. O Frederic saiu da cabine, com ele já deitado no leito, encarnado, não estava materializado, com um pijama desnudo da cintura para cima. Se aproximou do leito, estávamos na escuridão, levou a mão do médium até uma lâmpada elétrica em cima do leito e girou o potenciômetro. Então, ficou uma luminescência azul clara, fraca, mas que dava para perceber tudo o que ia acontecer. E aí, com aquela voz enérgica do germânico, do alemão, meu irmão, do que você vai receber, porque a tua dúvida vai prejudicar o que foi autorizado a que você receba. Desabotoem a camisa do nosso irmão. Desabotoamos. E aí ele começou a massagear o tórax do nosso colega. Eu não estava sozinho. 4 médicos estavam comigo. Eu, cirurgião. Ronaldo Luiz Gazola, cirurgião, durante 7 anos, secretário de saúde aqui do município do Rio de Janeiro. José Carlos Martins, anestesista. Paulo Roberto, angiologista. E Luiz Augusto Queiroz, cardiologista. 5. Ele começou a massagear. De repente, sem se descuidar do que estava fazendo, falou assim: Paulo César, sim, Frederic. Você está vendo o que está acontecendo? Estou. Então, relate em voz alta o que você está vendo dos seus colegas que aqui estão.
Frederico, onde você está massageando o tórax do meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Então pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. E eu fiquei com aquela peça ensanguentada na palma da mão, olhando para os colegas, todo mundo aturdido, todo mundo estarrecido, e me encorajei de fazer a pergunta. Frederico, posso fazer a pergunta? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina de vocês no futuro, mediúnica, com utilização de ultrassentidos, saberá como realizar isso. Nós fomos desintegrando molecularmente, atomicamente, a peça defeituosa. E à medida que ela ia sendo desintegrada, desmaterializada, simultaneamente nós fomos materializando no local uma prótese de ectoplasma que adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. Um mecânico de automóveis, que era o médium de efeitos físicos, Gilberto Arruda, que estava sendo utilizada pelo Frederico e pela sua equipe, não poderia ter me dado uma resposta dessa. Frederico, posso fazer outra pergunta? Pode. Posso mandar examinar isso aqui? Pode. Mandei 2 patologistas examinar e todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. Quando nós saímos, o cardiologista Luiz Augusto Queiroz pediu a peça. Paulo César, deixa eu ver essa peça. Botou a peça na mão, olhou. Paulo César, até a cordoalha tendinosa está aqui. A cordoalha tendinosa é um conjunto de filamentos que impedem que a válvula abra mais do que deva. Quem estava vendo isso era um cardiologista. Daquele dia em diante, tudo que ele vinha sentindo desapareceu. Ficou durante 7 anos sem sentir mais nada. Vida normal. No final dos 7 anos, teve um infarto fulminante, desencarnou, sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica. Esse é o estágio que nós nos encontramos. E aí, a indagação. Paulo César, o cara era descrente, como é que recebe uma graça dessa? E as pessoas que acreditam, por que não recebem? Talvez eu tenha a resposta. Tudo isso está com detalhes no livro A Face Oculta na Medicina. Esse meu professor, com 11 anos de idade, perdeu uma perna num acidente ferroviário. Sem uma perna, se transformou num dos maiores cirurgiões que eu vi atuar ao longo de toda a minha existência, nessa atual existência. A maior parte dos pacientes que ele operava eram cancerosos indigentes. Com seu conhecimento, conseguiu erguer um prédio de 4 andares em um hospital filantrópico aqui no Rio de Janeiro, o Hospital Mário Crefe, para atendimento de crianças cancerosas. Zola, esse meu colega, esse meu professor precisa de religião? O mais importante é a conduta, não é a crença. Então, Frederico, por que o paciente que vocês submetem a cirurgias hiperfísicas não sentem dor? Está bem sentado, Zola, para o que você vai ouvir? Posso falar? Os nossos anestesistas sabem como estimular o sistema nervoso dos pacientes a produzir grande quantidade de substâncias chamadas encefalinas ou endorfinas. Entendam endorfinas, encefalinas, substâncias anestésicas internas. Alguma dessas endorfinas produzidas pelos nossos neurônios apresenta uma capacidade anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compra no mercado. Uma vantagem, não leva a dependência química. E se os nossos anestesistas soubessem como realizar isso? Essas substâncias foram descobertas em dromedários, em camelos, mastigando frutos espinhosos em oásis do deserto, e despertou o interesse, a curiosidade de biólogos. Por que o animal não sente dor? Ainda está apanhando o condutor? Bom, vamos examinar o fruto para ver se tem substância anestésica. Não tinha. Vamos avaliar o plasma do animal quando ele estiver mastigando esses frutos espinhosos, com sangramento da gengiva e tudo. E aí descobriram, na década de 70, as tais endorfinas e encefalinas. Então, mais uma vez, eu repito o que eu falei nos programas anteriores, está se descortinando uma ciência na nossa frente assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Dr. Paulo César Frutuoso, o programa Visão Espírita
agradece a sua participação e nós queremos que o senhor deixe uma mensagem final para todos os nossos telespectadores. Vou trazer uma amiga para deixar a mensagem. Pode ser, Zala? Claro, por favor. Pode ser essa amiga? Pode. Meu Deus. Tá Ave certo. Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida, os seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, a divina soberana, dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão soberana. Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.